Nós estamos iniciando mais uma reunião da Fraternidade Mundo Luz, esperando que essa noite, através das palestras, elas tragam para nós, além do leditivo, tragam para nós também informações, orientações, para que a gente possa, no nosso dia a dia, né, melhorando a nossa moral, o nosso crescimento espiritual. Né? A gente sabe que nós estamos aqui num momento de passagem, né? Mas estamos na nossa melhor encarnação. Né? A nossa vida atual é uma das melhores que nós já tivemos. Então, vamos aliviar, né, esses eventuais sofrimentos através da caridade, da humildade, né? Fazendo a nossa transformação, o nosso autoconhecimento. Né? É assim que a coisa tem que caminhar. Eu, para dar início à nossa reunião dessa noite, convido a nossa irmã Marilinha para fazer a prece inicial. Boa noite a todos. Vamos lá, o nosso trabalho da noite com a prece de Cáritas. Marilene, põe mais pertinho. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade infinita permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor podem abrasar a terra. Deixai-nos beber nesta fonte, desta bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E querendo de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja. Nós agradecemos a nossa irmã pela prece. Eu gostaria de solicitar aos irmãos que aqueles que tivessem com o celular ligado, que colocassem ele no modo silencioso, ou então que desligassem. Né? Hoje é um elemento bastante importante na nossa vida, mas às vezes ele atrapalha um pouco, né, um ambiente como esse. Então, se puderem me fazer essa gentileza, eu agradeço. Avisamos também que após a reunião, o passe será dado nessa loja aqui atrás. As pessoas que quiserem tomar o passe, por gentileza, se encaminha aqui no corredor, a nossa irmã Cláudia irá orientá-los com relação à formação. Esse ano, nós adotamos, nas palestras, adotamos um diferencial. O primeiro horário, que vai de 8 e pouquinho, até umas 8h25, traz para nós o estudo do Livro dos Espíritos. Aqueles que nunca leram o Livro dos Espíritos, seria muito interessante vocês lerem. É um livro muito importante, traz para nós muita informação, muita orientação. As pessoas que
quiserem eventualmente ler o livro que nunca leram, na nossa biblioteca nós temos exemplares, vocês podem fazer um cadastro rápido, o nosso irmão Cláudia ou o nosso irmão Tonico pode entregar algum livro a vocês, mediante um prazo para ler, e depois da devolução. Não tem taxa nenhuma, simplesmente esse livro é para vocês adquirir informações. O Livro dos Espíritos nós diríamos que é o primeiro livro que a gente tem que ler, depois o Evangelho e outras obras. No segundo horário, nós abordamos 2 obras do Hamed, do Espírito Hamed. São as dores da alma e os prazeres da alma. Então, de segundas e quintas-feiras, a gente trabalha esses itens. Hoje, por exemplo, nós temos aqui com a nossa irmã Jacira, o item respeito, que é do livro Nos Prazeres da Alma. Então, esse segundo horário será feito por ele. Eu estou convidando o nosso irmão Telmo para o primeiro horário, que traz para nós aí o estudo do Livro dos Espíritos, que é a espiritualidade de vida, possa incluir e protegê-lo nessa noite. Monetária. As pessoas que quiserem eventualmente perguntar alguma coisa ao nosso irmão, fiquem à vontade, ok? Boa noite, amigos, amigas. Uma alegria estarmos aqui, para estudarmos um pouquinho sobre a nossa caminhada. Eu gosto sempre de lembrar desse detalhe. Nós estamos aqui para podermos refletir sobre o que estamos, como estamos, onde estamos. Por isso que a gente precisa agradecer a Deus, nosso Pai. Um Pai que nos ama, um Pai que mais uma vez está nos dando mais uma chance. Acordar de manhã, não sei se todos percebem isso, mas acordar de manhã é receber uma chance. Uma chance de um dia, 24 horas de chance, 60 minutos em cada hora. Chance que recebemos para nos aproximarmos dele, para aprendermos a amá-lo, para aprendermos a parar de sofrer. Porque eu já descobri que o sofrimento tem sido uma escolha minha. Ninguém no mundo tem condições de me fazer sofrer. Sou eu que escolho as minhas dificuldades. Outro dia eu comi 5 pratos de feijoada. Eu passei bem ou passei mal, gente? Com certeza mal. Com certeza mal. Alguém me obrigou? Foi a minha vontade excessiva que transformou algumas horas minha na casinha, Eu comecei a perceber umas coisas tão pequenas, mas que a gente precisa estar atento. Muitas vezes eu causo na minha vida. E nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, a primeira parte que trata das causas primárias. E não poderia ser de outra forma. Buscar compreender a Deus, o nosso Pai. Pai de todo o universo. Amoroso. Amigos, amigas, a gente não tem a noção dele preparando o universo para nós. A gente tem ideia disso? A gente tem a percepção desse carinho? Eu gosto sempre daquela imagem, Papai e a mamãe vão engravidar, não é assim? Olha os caderninhos lá bonitinhos, Papai e a mamãe vão engravidar. Aí eles começam a preparar o quartinho para os filhos. Não é assim? Com todo carinho, com todo esmero, não é assim? Todos aqueles detalhezinhos, enfeita aqui, enfeita ali, faz isso, aquilo tudo, garante o dinheiro para isso, Pensa naquele monte de coisa. Deus fez assim e faz assim por nós todo dia. Muitas das vezes a gente não agradece. Quando acorda, a gente não se apercebe desse quarto, dessa casa,
desse ambiente que Ele prepara para nós. Junto com quem? Com os cristos, com os anjos, com os arcanjos, a turma da obra dele, não é assim? Seus engenheiros, seus pedreiros, não é assim? Tudo preparado para nós. E a gente esquece de dizer: obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho. Obrigado, Senhor, por não me faltar nada. Não falta nada na nossa vida. Tudo que necessitamos para nos tornarmos felizes, Ele nos oferta. Muitas das vezes, quando sentimos falta de alguma coisa, é porque deixamos passar. Deixamos passar. Deixamos. Não aproveitamos, não colhemos. Lá na roça o pessoal costuma falar, que a gente perde o cavalo arriado, Cavalo arriado, vem todo bonitinho, esperando só sentar nele, e a gente deixa ele passar. E aí depois a gente fica sentindo falta. Bacana a gente se perceber mais próximo dele. Na questão que nós vamos trabalhar hoje, a de número 10, que atributos da divindade, pergunta assim: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Os encarnados podemos conhecer, compreender a natureza íntima de Deus? Os benfeitores respondem: não. Falta-lhe para tanto um sentido. Eu fiquei tentando buscar esse sentido, porque eu sou bem atrevido, sabe? Sou bem atrevido. Eu tenho que entender isso. Me falta um sentido, eu preciso buscar esse sentido. Não é? Me falta. Eu sinto falta. Eu gostaria de compreender a Deus. Não estou compreendendo. Me falta. Eles estão falando que me falta alguma coisa. Eu estou me questionando. O que está me faltando? E aí, recentemente, eu descobri uma prática que estava faltando. Eu acho que deve ter muita coisa faltando na minha vida, eu descobri uma. Dizer que amo a Deus todo dia. Então eu tenho começado a ter esse hábito. Andando de moto por ali, trabalhando aqui, de vez em quando eu solto um "eu te amo, Pai". Eu te amo. E isso tem causado uma revolução em mim. Porque toda vez que eu faço esse movimento de percebê-lo, eu estou achando que eu estou começando a descobrir um sentido que me faltava, que é me sentir como filho de Deus. Sabe, tem uma diferença, ser e sentir, não tem? Todo mundo sabe que é filho de Deus. Mas a gente sente, a gente percebe a presença, a gente se sente acolhido, a gente se sente entendido, a gente percebe que a gente está numa escola para aprender a amar. Porque todo mundo precisa aprender a amar mais. A primeira regra não é amar a Deus sobre todas as coisas. Não é a primeira regra. A gente ama tanta gente, e Deus quer lá no finalzinho da nossa lista. Mas eu acho que a culpa é dele. Eu acho que ele é muito bom. E a gente não costuma dar crédito ao que é fácil. Não é assim? Deus nos ama com uma facilidade. Aí a gente não percebe mais. Sabe quando aquele filho não tem que preocupar com o dinheiro, porque o pai já dá um cartão, compra tudo, não é assim? Sabe aquela coisa? O filho tem alguma preocupação, gente, com o dinheiro? Não tem. Porque tem com tanta facilidade, ele agradece o pai na hora que ele passa o cartãozinho lá na máquina. Ele acostumou com aquilo. Não tem mais valor. O Papai do Céu faz isso com a gente. Ele não para de dar. Ele não para de nos ofertar facilidades. Ele não para de nos amar.
E a gente não percebe esse amor. E muitas das vezes a gente acha que é obrigação dele. O filho, né? Quando passa o cartão lá na máquina, está faltando dinheiro, mas pai, que absurdo! O senhor não colocou dinheiro para mim? Não quer saber o que está acontecendo, não quer saber nada. Só quer usufruir. Nos falta esse sentido, essa parceria. Eu acho isso tão interessante, sabe por quê? Porque nós temos alguns maus hábitos de recusar as dádivas divinas. Já pensaram nisso? Muitas das vezes nós recusamos o lenitivo, o que é bom. Porque a gente acha, olha como é que nós somos filhos danadinhos, né? A gente acha que a gente não deve ter que se sacrificar para alcançar as coisas. A gente acha que a gente não deve sacrificar. A gente quer que todo mundo faça tudo para a gente. E ai, se fulano não fizer. É um absurdo. É um absurdo. A gente esquece do ensinamento de Jesus, que é maravilhoso. Ele fala assim: meu pai trabalha até hoje. Pai trabalha para quem, gente? Para quem que pai trabalha? Deus trabalha. Deus trabalha para nós. E aí Jesus complementa a fala: e eu trabalho também. Nos chamando a atenção para a questão do trabalho. Se quer alguma coisa, preciso ir de encontro àquela coisa, que é o chamado trabalho. Eu quero ter uma vida feliz, eu preciso viver feliz. Eu quero ter uma vida confortável, eu preciso viver confortável. Eu preciso trabalhar para isso. Mas todo mundo sonha com aposentadoria, né, gente? Não é assim? Porque a ideia de aposentadoria é de não ter que trabalhar, só receber. Esquecemos que para haver uma aposentadoria de qualquer um, outros não têm que contribuir. Não é assim que funciona, gente? Não é assim que funciona. Alguém, para bancar a minha aposentadoria, tem que estar ativo. Para que eu coma um pãozinho, alguém não tem que acordar cedo para fazer o pão? 3, 4 horas da manhã, não tem que ter alguém na padaria para preparar aquela massa, aquela coisa toda? E a gente acha que é mágica, né? O pãozinho bonitinho na padaria, né? Diga, Margarete. Aposentadoria e ilusão. É ilusão? Eu sou aposentada desde 2016, é tudo ilusão. É. Tem que trabalhar, não tem? Eu lembro de um amigo que ele falava que depois que ele aposentou, o nome dele virou Jaqui. Já que você não faz nada, você podia fazer isso para mim? Já que você não faz isso, já que você não tem que fazer, aí virou Jaqui. A gente precisa trabalhar. Um cristão, aqui nós estamos numa casa, né, religiosa, nós precisamos lembrar do Cristo. Qual que é o trabalho de Jesus? Ele trabalha para quem? A gente acha que Jesus está na boa, não é? Todo mundo aqui sabe que tem um anjo da guarda? Esse anjo da guarda fica numa boa, gente? Curioso isso, né? Todos estão trabalhando para quem? Nossa. Estou falando que nós estamos mal acostumados. Não é?
A gente está mal acostumado. Não tem problema nenhum, desde que a gente aprenda a trabalhar igual a eles. Tem que haver um despertar. Outrora, quando a gente não tinha esses conhecimentos, ficar sendo paparicado era o que nos servia. Mas a partir do momento que somos provocados pelos ensinamentos de Jesus, não dá mais para ficar naquela mesma posição. Porque aquela posição antiga começa a criar escárias, né? Escárias que fala? Escaras, né? Sabe o que é isso? Escaras? Aquela ferida que dá na pessoa que fica deitada, parada naquela posição. A carne começa a dar feridas, são as escaras. Então nada, nem ninguém pode ficar parado. Na verdade, nada fica parado. Vocês conhecem aquela pessoa mais preguiçosa? Não tem umas pessoas, até o jeito de andar dela não é de preguiça assim? Não é? O coração dela tem direito de ficar preguiçoso, gente? O pulmão dela tem direito de ficar preguiçoso? Consegue entender que tudo trabalha e a gente precisa começar a perceber isso? Quando a gente pensa nesse sentido que nos falta, não é um despertar para a grandeza do reino de Deus? A grandeza do reino de Deus. Onde está o reino de Deus? Quando Jesus estava conosco, ele estava no reino de Deus ou estava fora do reino de Deus? Pergunta boa, né? Jesus, quando esteve aqui há 2000 anos, ele estava no reino de Deus ou estava fora do reino de Deus? No reino de Deus. Ele estava no reino de Deus? Vocês concordam com isso? Eu acho que estava no reino de Deus, porque ele tinha todo ali o ensinamento do pai dele, o pai dele estava ali sempre orientando ele, então ele estava bem aparado. E quem é que está fora do reino de Deus? Ah, isso me pegou sem informação. Existe fora da casa de Deus, gente? Nós estamos dentro, não estamos? Nós estamos dentro. Então o reino de Deus está aqui agora. Só nos falta o sentido, não é isso que eu estou falando? Despertar, né? O despertar para essa presença, para esse reino. A gente estava conversando aqui mais cedo, né? E a gente estava falando que a nossa grande dificuldade é a reclamação. É um dos piores vícios da humanidade atualmente. Gente, droga está lá embaixo. Está lá embaixo. O nosso grande vício que a gente precisa combater diariamente é a reclamação. A insatisfação. Porque se nós estamos no reino de Deus, por que a gente vai se sentir insatisfeito? Se eu estou, não posso. Mas como eu não tenho esse sentido, essa percepção, eu me sinto. E aí eu não compreendo. Aí a gente começa a lembrar de uma outra informação maravilhosa que a gente vai ver no livro de Espírito lá na frente. Que nós somos criados simples e sem conhecimento. Lá eles usam o termo ignorância, né? E é o que realmente tem nos dado maior dificuldade. Sair desse estado de ignorância para o estado da sabedoria. É o nosso caminhar. Eu não sei, quando a gente começa na empresa no primeiro dia, nós não somos ignorantes? Nós somos ignorantes, não é? Não tem alguém que sabe mais? E aí a gente vai trabalhando, aquela empresa vai trabalhando, a gente não fica sábio naquilo, não começa a dominar aquilo.
O processo é sempre esse: sair da ignorância e caminhar para a sabedoria. Alguns campos da nossa vida nós já somos sábios, outros campos nós somos ignorantes. E aí eu tenho que trabalhar a sabedoria ou devo trabalhar as minhas ignorâncias? Trabalhar as ignorâncias, né? Eu preciso trabalhar as ignorâncias. Elas para me levar à sabedoria. Porque vai chegar um momento que eu vou olhar para uma situação e falar, eu não sei fazer aquilo. Esse é um caso clássico que a gente tem de Sócrates. Sócrates, né, há 500 anos antes de Jesus, ele foi diagnosticado por uma pitonisa que ele era a pessoa mais inteligente que tinha. Ele saiu de lá duvidando. E ele chegou para um pintor e perguntou para o pintor: você sabe fazer cadeira? O pintor: não. Eu sei pintar. E olha, minhas obras são ótimas. É mesmo. Chegou para o marceneiro e falou assim: você sabe pintar? Não, mas eu sei fazer cadeira. Chegou para o político e falou assim: você sabe ordenhar uma vaca? Não, mas eu sei fazer política. Chegou para o fazendeiro e falou assim: você sabe fazer política? Não, mas eu sei ordenhar. Aí Sócrates teve uma percepção: só sei que nada sei. Porque a grande sacada dessa história é que a gente ainda não é completo, mas a gente precisa trabalhar para sermos completos, como Jesus nos orientou. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. E eu acho bonita essa fala de Jesus, porque ele não fala assim: no futuro vós podeis fazer, não é? Ele não joga no futuro, ele fala no presente. Então todas as nossas vivências atualmente, todas as nossas dificuldades, nós podemos superá-las e fazê-las muito bem, desde que eu esteja com o desejo de sair daquela ignorância, buscar um novo sentido, abraçar um novo objetivo de caminhada. Eu estou com dificuldade com o pai, com a mãe, no trabalho, na sociedade. Vamos trabalhar isso? Vamos trabalhar? Como eu vou trabalhar isso? Primeiro, eu preciso aprender. Busque alguém para nos instruir sobre isso. Busque alguém para nos instruir. A gente precisa. Quando a gente está na escola, no primeiro ano, a gente não depende de um professor? Não depende? Quando você está fazendo um doutorado, você também não necessita de um professor? Todos os momentos da nossa carreira acadêmica, nós precisamos de um professor. Todos os momentos da nossa carreira espiritual, nós também precisamos de um professor. Nós precisamos de professores. E nós precisamos ser humildes de declarar: eu não sei lidar com essa situação. Preciso buscar conhecimento. Então, quando a gente pensa nos atributos de Deus, a sua grandiosidade, a gente também precisa olhar para os nossos atributos. Vai chegar um momento que nós vamos compreender Deus de uma forma melhor. Cada dia, viu, gente? O Deus que eu tinha antes de falar eu te amo era um. O Deus que eu tenho hoje, quando eu falo eu te amo, é outro. Já é outro, já mudou. Eu já comecei a me aproximar desse sentido. E é bom, viu, gente? Confesso a vocês, é muito bom dizer eu te amo, Pai, meu Pai. E não te amo não é pela árvore, não é pelo sol, não é pelas suas obras, não. Eu te amo é porque eu vejo, eu sinto o teu amor em tentar fazer com que eu seja feliz. Bacana isso, né?
Eu preciso reconhecer o movimento que ele faz, que Jesus faz, que o meu anjo da guarda faz, que o planeta faz, para me fazer feliz. Tem duas pessoas andando. Uma, nossa, que maravilha, olha só, que respiração, olha que ar gostoso. Aí o outro, credo, dia sim, de novo, anda. Os dois sentiram o mesmo sol. Os dois respiram o mesmo ar. Quem é que está trabalhando melhor? Quem é que está vivendo melhor? Na mesma situação. Quem é que está no reino de Deus? Quem é que está no inferno? Não é assim? A gente percebe claramente. Se eu estou grato, conectado, esse sentido faz com que eu perceba essa beleza que é viver. E viver com V maiúsculo, que vai cada dia mais nos aproximando desse nosso Papai do Céu. Obrigado pela prosa. Muito obrigado ao nosso irmão pela palestra, né? Tem sempre questionamentos para a gente fazer as nossas mudanças, né? Eu gostaria de pedir ao nosso irmão Cláudio que fizesse a prece de radiação. Boa noite a todos. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. Pão nosso do corpo e da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do Teu reino de poder, da glória, da justiça, da paz e de amor para sempre. Assim seja. Nós agradecemos a nossa irmã pela prece. Estamos convidando a nossa irmã Jacira para o segundo horário, onde ela traz para nós o item respeito do livro Ramédio e os Prazeres da Vida. Que a espiritualidade amiga possa intuí-la e protegê-la nesses instantes. Boa noite a todos. É sempre uma grande alegria estudarmos as obras espíritas, porque através delas nós vamos ter contato com o mundo espiritual e as orientações de quem nos vê além das nossas aparências. Aqueles que têm um olhar diferenciado, porque não estão na matéria. Não estando na matéria, eles conseguem ter uma visão além do nosso alcance. Normalmente nós somos aqueles que julgamos muito pela aparência, mas quando nós recebemos uma orientação espiritual, quando nós recebemos essas orientações através da literatura, porque tem um amigo, né, que sempre fala que nós temos uma psicografia para cada um de nós já escrita, né, amigo? Nos livros é uma psicografia individualizada para cada um de nós. Porque os nossos problemas, as nossas dificuldades são as mesmas. Todos nós temos limitações, temos as nossas dificuldades, temos más inclinações. E os livros do Hamed, ele faz uma reflexão sobre os potenciais humanos. Então, nós temos latente em nós a perfeição que um espírito consegue atingir. Então, nós já temos essa perfeição latente. É por isso que Thelma fala
que Jesus fala no presente, é porque já existe em nós essa perfeição. Nós só ainda não desenvolvemos, porque nós ainda não adquirimos a sabedoria, o conhecimento que vai nos levar, dependendo das nossas ações, à sabedoria. Porque a sabedoria é como a forma como nós vamos utilizar os nossos conhecimentos. Existem grandes conhecedores que utilizam para o mal. Eles ainda não têm sabedoria, né? Então hoje a gente vai falar sobre o respeito. E é muito interessante que Hamed, ele traz uma abordagem muito bacana para nós, e que eu não tinha pensado dessa forma, né? Sobre o respeito, eu não tinha pensado dessa maneira. A mesma coisa quando Jesus fala, por exemplo, para amar os inimigos, e de repente a gente tem aquele insight, fala, nossa, mas Jesus é inteligente demais, né? É uma inteligência que a gente não tem capacidade de avaliar. Porque quando Jesus fala, por exemplo, para que amemos o inimigo, né? Na verdade, todo esse trabalho para amar o inimigo, ele está querendo que nós nos amemos. Porque através da nossa libertação, através do desapego, através desse trabalho que a gente faz para exterminar o rancor, o ódio, a vingança dentro da gente, nós estamos cuidando de nós. Olha que interessante. Porque todas essas coisas nos adoecem. E a partir do momento que eu me liberto disso, eu, além de ter curado, né, espiritualmente, eu me curo também fisicamente. Porque a maioria das doenças, elas vêm para mim porque eu as trago através dos meus comportamentos, principalmente através do meu pensamento e do meu sentimento, né? Aí Hamed traz uma coisa interessante da mesma forma do respeito. Ele fala do respeito. O que eu considero respeito? Aí ele já inicia falando assim: somente optando pelo auto-respeito é que conseguiremos o respeito alheio. Encontraremos nos outros a mesma dignidade que damos a nós mesmos. Aí eu fiquei lembrando de Francisco de Assis, quando ele fala, é dando que se recebe. Mas para eu dar esse sentimento, para eu externizar isso, eu tenho que sentir. Eu tenho que ter respeito. Primeiro eu tenho que ter respeito por mim. Eu tenho que cuidar de mim. E ele faz algumas perguntas interessantes. Como que as pessoas estão me tratando, né? Sentimos constantemente que somos usados ou desrespeitados. Nós temos a sensação que as pessoas nos tratam diferente daquilo que a gente gostaria. Sabemos distinguir quando estamos doando realmente ou quando estamos sendo explorados. E é muito interessante isso, porque Jesus fala para a gente dar sem querer nada em troca. Aí Hamed fala uma coisa, fala, mas por que Hamed está falando isso? Porque quando eu ofereço alguma coisa para alguém, eu tenho que estar doando, oferecendo o meu melhor. Eu tenho que oferecer algo para alguém porque eu quero que o outro se sinta bem, independente do que ele vai trazer para mim. E nós vamos ir mais além nos nossos pensamentos. Eu só ofereço aquilo que eu tenho dentro de mim. Eu só falo daquilo que eu tenho dentro do meu coração, aquilo que eu penso. Porque às vezes a gente pode fingir ao máximo, mas se a gente tem maus hábitos, nós não conseguimos fingir o tempo todo. Uma hora escapa. Não é verdade?
A gente pode até tentar, mas a gente não consegue ficar o tempo todo. Então ele vem trazer essa reflexão para nós, e eu me lembrei de um caso que à primeira vista pode ser que não tenha nada a ver, mas é um caso sobre Alzheimer. Então tem a Joelma, Joselma Coelho, não sei se você já ouviu, ela é lá do Maria Lourdes, também que foi em outros lugares, e ela contou lá na nossa casa, lá no Gevan, uma vez que ela foi lá, que ela tinha uma amiga mais velha que a levou para o Espiritismo. E ela ficou sabendo, né, tinha um tempo que ela não a via, ficou sabendo que ela estava com Alzheimer. E quando ela foi visitá-la, essa amiga não a reconhecia. Mas a mulher olhou para ela, começou, caridade, amor, compaixão, e começou a falar palavras, né, que ela costumava, dentro do Espiritismo, né, ela falando caridade, amor, compaixão e outras coisas assim, palavras bonitas, mas ela falava com uma firmeza, com vigor, e ela fala que ela ficou desesperada. Ela ficou meio desesperada porque ela falou, será que essa mulher está com, né, algum espírito manifestou nela e está falando que está faltando isso em mim? E ela começou a ficar preocupada. E ela foi para casa pensando, ela falou, meu Deus, onde foi que eu errei? Será que eu vou precisar refletir sobre a minha vida? Aí numa reunião mediúnica, o mentor da casa se manifesta e fala assim, minha irmã, não tem nenhum problema com você. Acontece que a pessoa com Alzheimer, ela vai falar aquilo que ela tinha, né, mais guardado dentro dela. E essa sua amiga, ela tinha só coisas boas. Então, nos momentos de crise, quando ela ia falar alguma coisa, ela só falava o que ela tinha costume de pensar, de falar, o que provinha do coração dela. E é muito interessante, porque aí é que está a chave. É do nosso sentimento, daquilo que eu sinto todos os dias. É uma reflexão que nós temos que fazer. E é isso que Hamed vai nos convidar a refletir desse autorrespeito que eu tenho comigo. Como que eu estou zelando pelo meu íntimo, pelo meu reino dos céus. No reino dos céus, Jesus falou que estava onde? Dentro de nós. Porque, como o nosso amigo falou, eu tenho que sentir. E eu sinto aqui, né? Na minha intimidade com Deus, é que eu vou sentir. E se eu não sinto esse amor pelo meu irmão que eu vejo, como diz Jesus, como eu vou sentir isso por Deus que eu não vejo? Então eu vou aprender isso através do exercício diário do amor ao próximo. Na verdade, eu só vou amar a Deus quando eu enxergar todos aqueles que me rodeiam como irmãos, inclusive aqueles que a gente considera como inimigo. E ele fala que a pior situação que podemos viver é passar toda uma existência sem nos dar o devido amor e respeito, fazendo coisas completamente diferentes do que sentimos. Então, às vezes, a gente não quer fazer alguma coisa e somos obrigados a seguir, né, uma pessoa. Quando a gente tem alguma dificuldade, às vezes eu conheço mulheres que são super submissas aos homens, né? Até hoje, né, existe muita mulher que é muito submissa, ela não consegue se desvencilhar e chega um momento, inclusive por causa da vida financeira, ela, né, passa o resto da vida se submetendo a várias humilhações. Porque nós precisamos, desde o início, nos colocar como pessoas que pensamos, que sentimos
e que nós somos individualidade. Isso aí ninguém está falando para separar de ninguém, porque separar nunca foi a solução de nada, né? Nós precisamos resolver as nossas questões. Em outro sentido, muitas pessoas têm preguiça de pensar. Preferem seguir insatisfeito para não ter que assumir uma responsabilidade. Então a pessoa está sempre insatisfeita, que é uma característica da maioria de nós, sempre insatisfeito, sempre reclamando, mas não querem assumir uma responsabilidade. E vai ser uma pessoa que não se respeita, porque ela não toma uma atitude. Aí tem uma pessoa que sempre reclamava, por exemplo, da cozinha. Né? A gente vai dar outro exemplo, porque às vezes a pessoa não pode escutar. O problema da cozinha. Aí um dia deu a responsabilidade para ela tomar conta da cozinha. Ela falou, não, eu não quero compromisso. Não, mas esse é o momento de você organizar aquilo que você critica. Não, mas eu não quero ter esse tipo de compromisso. Então você não tem direito de criticar. Porque nós estamos te dando a oportunidade de você organizar algo que você critica. Mas sair desse estado também é difícil, porque dá trabalho. Tudo dá trabalho. Para a gente chegar até aqui, nós tivemos que sair de casa, nos preparar, né? Enfrentar um trânsito na hora do rush, para chegar aqui, nos preparar. E a maioria das pessoas não querem esforço e se deixam conduzir, mesmo em sofrimento, porque é melhor, porque é mais fácil culpar o outro. Transferir a responsabilidade. E ele vem falar que os nossos sentimentos são parte importante de nossa vida. Se permitirmos que eles fluam em nós, então saberemos o que fazer e como nos conduzir diante das mais variadas situações do cotidiano. Então, se eu entendo meus sentimentos, se eu sei definir o que eu quero, o que eu não quero, o que é bom para mim, o que não é. Nós não estamos falando de egoísmo. Então, por exemplo, alguém me convida para ir num lugar onde tem muito barulho, muita bebida, muita coisa, muitas palavras que as pessoas usam que eu já não consigo mais ouvir, eu vou se eu quiser. Porque eu sei falar não é? Às vezes nós podemos ir, fazemos um social, família, abraça todo mundo, e sai a francesa, vai embora, né? A gente às vezes faz parte da nossa vida fazer um sacrifício para conviver bem com as pessoas. Mas nós temos que saber nos posicionarmos e nos colocar sim, sim, não, não. Isso não é bom para mim, isso é bom para mim. Quando nós falamos que é bom para mim e que não é, nós não estamos falando de coisas materiais, não. É por isso que nós temos dificuldade de estudar o Evangelho de Jesus. Porque toda vez que a gente estuda o Evangelho de Jesus, nós pensamos que nós somos matéria. Que eu sou o corpo e não o espírito. Então eu vou pensar nas benesses que eu vou ter encarnada. Todas as promessas que Jesus fez para nós é para a vida espiritual. Porque se fosse aqui, ele não teria falado, ele não teria dito que se quiséssemos segui-lo, era para a gente pegar a cruz e ir após ele. Ele teria falado para a gente deixar a cruz para trás, não é? O que significa a cruz? As dificuldades. Todas as dores e as aflições. E todos aqueles que o acompanharam fizeram uma escolha.
porque eles preferiram a oferta do Cristo para a vida futura. Porque morrer todo mundo vai. Dificilmente uma pessoa passa dos 100 anos. E quando chega aos 100 anos, nem sabe que está no planeta Terra mais, não é? Grande parte. É verdade. Então, como que eu vou querer promessas para um lugar que eu não vou ficar? Eu estou só de passagem. Então, quando nós falamos o melhor para nós, eu estou falando para nós, espíritos. Quando nós entendermos isso, aí a gente está bem. Porque eu vou fazer escolhas pensando na minha verdadeira vida, que é quando eu desencarno. Quando eu me livro desse peso, que eu sou grata por ele, porque é ele que me faz ter essas reflexões e fazer as modificações necessárias, porque lá no plano espiritual é fácil, aqui é mais complicado, porque eu tenho que ser firme nas minhas escolhas. Ele continua falando, se nós não nos aceitarmos, quem nos aceitará? Se nós não nos amarmos, quem nos amará? Isso era uma coisa que eu sempre falei com meus filhos. Aí tem aquelas idades difíceis, de adolescente, de crises, né? Falei, olha, o problema sempre é do outro. Se ele gosta, se ele não gosta. Mas se a gente não se gosta, quem que vai gostar da gente? Aliás, eu aprendi isso com a minha irmã. Numa crise também de adolescência. E ela falou a mesma coisa para mim. Olha, se você não gostar de você, ninguém vai gostar. Ela teve esse insight na hora, falou comigo, e eu nunca mais esqueci. Porque eu tenho que me valorizar como indivíduo, com meus gostos, com as minhas dificuldades, com as minhas limitações. Então ele vem questionar para a gente que eu tenho que aceitar como eu sou. Porque tem coisas que não tem jeito de mudar. Eu tenho condições de mudar um côncavo, como diz o côvado, né? Eu falo côvado, na minha estatura, 1 centímetro, 1 milímetro. Não. Se pudesse, eu tiro 1,70 m no mínimo. Ajuda um salto? Ajuda. Mas nem sempre você pode estar com ele, né? Mas nós temos que entender que tem escada para subir naquele armário mais alto, que eu não sei quem que inventou isso, né? A gente vai se adequando às coisas que Deus permitiu que o homem criasse para que nós pudéssemos ter uma vida boa. Então eu me aceitando como eu sou, com o meu tamanho, com as minhas limitações físicas, orgânicas, e quanto mais a gente vai estudando o livro dos Espíritos, as obras, a gente vai descobrindo que nós temos muita sorte. Porque o Espírito, e aí também descobre que nós estamos muito atrás dos Espíritos evoluídos. Porque os Espíritos evoluídos, segundo André Luiz nas suas obras, eles acham maravilhoso quando eles vêm e têm que passar por certas dificuldades para avançar logo. Aí vem como mendigo, aí você vê um mendigo feliz, não são todos, lógico, mas às vezes você vê um mendigo feliz. Chico conta uma história dessa do Chico como mendigo. Vem pessoas totalmente desprovidas das coisas materiais para provar a sua superioridade moral e que ele não necessita mais vir na Terra. Então nós confundimos o autorrespeito, a querer o bem para nós, porque nós só pensamos, quando a gente fala no bem, a gente pensa no bem material, né? Naquilo que vai ficar, não naquilo que a gente vai levar. Aí ele fala que Marcos, né,
fala no seu evangelho algumas orientações. Pois aos que têm será dado, e ao que não tem, mesmo que tem, será tirado. Aí a gente pensava assim, mas como assim? Eu já não tenho quase nada, vai me tirar? Né? Aquele que tem muito, então, vai ser dado muitas coisas. Mas por que eu penso isso? Eu continuo pensando nas coisas materiais. Eu continuo pensando como matéria. Mas essa passagem de Jesus é como talento. Então, se eu venho aqui e escondo meus talentos, se eu já tenho pouco, ao invés de eu desenvolver, não tem gente que faz isso? Numa encarnação, ao invés de desenvolver os seus talentos, as suas habilidades, os seus potenciais, como diz Hamed, eu utilizo a minha encarnação para fazer o quê? Matar o tempo. Inclusive, o irmão X tem uma lição muito bacana, que ele conta contos e contos? É o livro do André Luiz, do irmão X. Então ele fala que tem o caso Anselmo, né? O rapaz Anselmo, que a família era espírita, e falava com ele sobre, não estava aproveitando o tempo, ele falava, mas eu sou novo, eu acredito em Deus, mas agora eu quero aproveitar. Então ele fazia dívida, só tinha ele, o pai e a mãe do pai, e ele era bancário, recebia bem, mas vivia no bingo, vivia, né, no cassino, vivia nas noites, tinha uma vida desregrada na parte da sensualidade, até o dia que ele desencarna, chega aos 48 anos e um dia nós vamos ter que prestar conta, nós vamos embora. E ele reluta, chora e vai embora. Só que ele vai para o lugar que ele conquistou. Deus não colocou no mundo. Deus nos dá o melhor. Nos dá todas as facilidades. Mas ele escolheu, pela sintonia dele, estar com os iguais, com os pares. E 10 anos se passaram naquele sofrimento, até que um dia a mãe aparece para ele rapidamente e ele pergunta, por que, mamãe? Ela falou assim, porque você não tem tempo, você matou o seu filho. Tudo que você tinha que fazer, você não fez. Então, ele desperdiça um talento. E tudo que ele tinha, né, as oportunidades agora serão tiradas as oportunidades e ele vai ter que reencarnar com menos para poder valorizar aquilo que ele tinha e reconquistar e poder aproveitar o tempo. Quando Jesus fala sobre isso, né, ele está falando sobre essas oportunidades. E também, se eu não me amo, aquele restinho de dignidade vai embora, porque eu vou ter que aprender a fazer isso. Emmanuel, no livro Via de Luz, eu sempre cito essa lição, é repetido mesmo, né, toda vez. Emmanuel fala da caridade essencial, que é a caridade que eu faço comigo. Porque eu não vim aqui para evoluir minha amiga Lourdes. Aliás, não tem jeito, né? É uma escolha da gente. O outro pode nos dar conselhos, o outro pode nos dar exemplos, o outro pode demonstrar o seu melhor. Mas é eu que tenho que fazer. Porque toda revolução espiritual é interna. Toda revolução que eu faço para o meu crescimento espiritual é interna. Então não tem como o outro fazer. Não é de fora para dentro. É por isso que Jesus fala que quando disserem que o reino está ali ou aqui, né? Não está. Até Jesus
a volta de Jesus, ela é interna também. Eu tenho que sentir agora. Eu tenho que crer. Como Emmanuel fala, vai chegar um dia que a gente vai falar, né? Ah, eu não creio, eu creio. Não vai falar mais sobre crença. Vai falar, eu sei. E quando eu falo eu sei, é porque eu já sinto. Faz parte de mim, é inerente agora ao meu ser. E ele fala, realmente será dado respeito aos que se respeitam, não aos que pensam ter. Assim funciona tudo que na nossa vida íntima. Temos o que damos, devendo esperar dos outros a mesma dignidade que damos ao nosso mesmo. Então, como Emmanuel fala, a maior caridade que eu faço é quando eu faço comigo, fazendo, cuidando de mim, fazendo as transformações necessárias e priorizando o meu bem espiritual. O que é o bem espiritual? Para mim, já que vocês não respondem todo mundo junto não, né? Eu vou responder. Tá? O meu. Não é a minha visão. Se vocês concordarem, vocês falam. Para mim, o maior bem que eu tenho espiritual, e que é uma conquista, que a gente vai conquistando, é a minha paz de consciência. Não aquela paz em casa, silêncio, não. É você estar com sua mente calma, tranquila. Você deita e você tenta pensar igual Santo Agostinho. A gente lembra até de Santo Agostinho. O que eu fiz hoje? Maltratei alguém? Briguei com minhas amigas? Não. Fui útil, né? Liguei para minha mãe, vi se ela, né? Fui olhar ver se ela está bem, fiquei bem dela. Tratei bem meus filhos, meu marido, meus amigos. Fui tolerante, ou eu fiquei o dia inteiro cobrando de alguém alguma coisa. Então, na hora da gente dormir, a gente fazia essa reflexão conosco. E quando a gente fala assim, puxa vida, né? Meu dia foi sensacional, porque eu consigo dormir tranquilamente. Para mim, não tem mais tranquilidade do que essa. As contas, se eu trabalhar, se eu economizar, vai tudo pagar, né? E se eu não fizer mais conta do que eu ganho, também se resolve, né? Porque como o Telmo falou aqui, todos os nossos problemas são causados por quê? Pela nossa invigilância. Deus não faz compra, Deus não usa cartão de crédito. Não caça confusão com ninguém, não briga, não xinga no trânsito. Deus não. Deus, como diz o apóstolo João, Jesus, né, através do apóstolo João, que escreveu, Deus é amor. E amor, quem ama, só ama, né? Aí o Hamed faz outros questionamentos para a gente. Olha, aquilo que eu estou falando para vocês, sobre a gente fazer um autoexame daquilo que a gente está sentindo. Examinemos nossos sentimentos e atitudes e nos perguntemos, por que permito que me tratem com desconsideração? O que estimula os outros a se comportarem com desprezo em relação à minha pessoa? Eu acho que todos nós vamos encontrar na nossa caminhada alguém que olha pra gente e fala, nossa, essa é a inimiga do passado, não é? Às vezes chega uma pessoa perto da gente, a gente, nitidamente, a pessoa não consegue nem demonstrar que ela não gostou da gente. Instintivamente, né, vem uma lembrança do mal que a gente causou a essa pessoa.
No mesmo momento, quem que a gente culpa? Alguém sabe? A pessoa, não a gente. Não, o nosso anjo de guarda. Meu anjo de guarda não bateu com Ah, nós. tá. Isso é, a gente fala isso mesmo. Aquele que é superior a nós. Né? Eu falo assim, meu santo não bateu com dela. Meu santo não bateu com dela. Meu anjo de guarda deve ter brigado com o anjo de guarda dela. E isso não funciona. Sabe o que funciona? A prece. E eu tenho uma outra história de uma amiga, uma palestra muito bonita que ela contou, que ela fez pra gente, e ela contou que uma amiga, outra amiga dela, que é palestrante espírita, que é espírita, estava no trabalho e um dia chegou uma nova funcionária. E essa funcionária olhou para ela assim, ela falou assim, meu Deus do céu, reencontrei meu inimigo do passado. Ela pensando, reencontrei o inimigo do passado, porque a menina deu um olhar para ela assim, que fuzilou. Ela estremeceu e falou, ela não gostou de mim. E realmente, a moça chegou, cumprimentou entre os dentes, cumprimentou todo mundo bem, e ela entre os dentes. E ela, quando chegou em casa, ela convidou a família dela, falou, a partir de hoje, nós vamos colocar em todos os nossos cultos o nome da minha colega que entrou hoje na empresa. Porque eu já tenho conhecimento para resolver esse problema. E coloca o nome da pessoa no culto do Evangelho do lar. E ela todos os dias chegava no trabalho e a menina só falava com ela o necessário, porque era trabalho, e mal a cumprimentava. E ela, durante um ano, essa menina estava, né, sob oração. E essa mulher, com a sabedoria que ela já tinha, ela exerceu, né, ela utilizou a melhor ferramenta que nós temos, que é a da oração. E neste momento, né, já passado um ano, ela chega no trabalho e vê flor na mesa dela. Ela falou, gente, que flores lindas. É de quem esqueceu aqui? Ela levanta e fala, não, essas flores são para você. Eu nunca conheci uma pessoa como você na minha vida. E a partir do momento, não se tornaram amigas íntimas, mas quebrou aquela corrente energética que elas traziam, né, de outras vidas. Imaginemos nós, se nós parássemos de considerar todo mundo como adversário e começássemos a utilizar essa ferramenta que nós temos, que é a oração, para nos proteger. Porque a oração nos protege. Ela não fez nada, absolutamente nada. Ela só orou. Porque ela estava enxergando naquela moça uma irmã em desequilíbrio. E conhecedora da doutrina espírita, sabia que se não era dessa vida, lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós vamos encontrar as aflições atuais e anteriores. Se ela nunca tinha visto essa mulher, como que ela poderia ter uma raiva gratuita da pessoa? Não tem condição. E ela utiliza o conhecimento dela e as ferramentas ensinadas por Jesus, deixadas por Jesus, para que se quebrasse esse laço. Isso é utilizar os talentos, desenvolver os talentos. Isso é respeito por si, é zelo por si, é cuidar da sua intimidade, para que tenha paz. E ele continua falando que, primeiro, né, essa questão é muito interessante. O Theo falou aqui que nós fomos criados simples e ignorantes.
simples e sem conhecimento. E a partir do momento que a gente vai conhecendo, a gente vai percebendo que Deus deu todas as ferramentas para todos, né? Então, no Evangelho, ele fala que todos somos iguais perante os olhos da divindade. Todos tendem ao mesmo fim, Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol brilha para todos. Com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Jesus, ele fala, quando ele fala para a gente amar os inimigos, ele fala para a gente fazer diferente. Porque ele fala que os pagãos, que os ímpios, né? Que todos aqueles que pregavam, os fariseus, os escribas, faziam pregações e não vivenciavam. Ele falou, todos esses aí fazem isso, eles amam aquelas pessoas da família. Isso aí qualquer mãe faz. Eu quero ver você tratar diferente aquele que te odeia e calúnia. Mas acontece que amar aqui é no sentido do perdão. É no sentido de entender que aquela pessoa ainda não conhece a lei de Deus como a gente conhece. É por isso que eu devo perdoá-lo, porque um dia eu também fui ignorante assim, e um dia eu também errei. Quanto de nós não lembramos de coisa que nós fizemos nessa encarnação mesmo, que a gente queria passar uma borracha, né? E não tem mais jeito. Quando me contaram que tem um telão mostrando tudo, eu falei, ai meu Deus, como é que é? Um telão mostrando tudo. Não tem jeito de pular algumas partes? Tem coisas que a gente tem vergonha. Porque a gente já conhece, desde que a gente nasce, a gente já sabe das leis. A mãe, quando é católica, a maioria de nós nascemos católicos, né? Fomos na igreja, catecismo, e a missa, e o padre fala do Evangelho, não é? É explicado o Evangelho. Nós já sabíamos de Jesus, já sabíamos da bondade divina. Mas nós fizemos escolhas. Eu falo sempre para as famílias que a gente atende na nossa casa, eu pergunto para eles, se você tivesse obedecido a sua mãe, a maioria de vocês estavam com essa dificuldade? Não. Se você tivesse obedecido a sua professora, respeitado, você estaria nessa situação? Não. Se você tivesse cumprido com seus deveres, você está? Não. Pois é. Se a gente não obedece à mãe que está do lado da gente, a gente vai lembrar de obedecer a Deus? É por isso que todo exercício começa com o nosso semelhante. Mas, antes disso, tem que começar comigo. Eu tenho que gostar de mim. Eu tenho que querer o melhor para mim. A partir do momento que eu quero o melhor para mim, eu só vou fazer boas escolhas. Eu não vou escolher uma pessoa que me maltrata. Eu não vou conviver com amigos que não gostam de mim, né? Falsos amigos. Eu vou escolher aqueles melhores para eu conviver. Eu vou procurar, porque é a lei da afinidade. Porque eu tenho que ver o que está dentro de mim. Por isso que realmente pergunto, por que tantas coisas acontecem com você? Por que você está sendo desrespeitado? Você desrespeita o outro porque eu recebo aquilo que eu jogo para o universo. E ele continua aqui e fala, olha, não somos melhores nem piores que ninguém. Ao recusarmos o respeito a nós mesmos, estamos abdicando do direito de exigir. Então, se eu deixo ao outro para que ele faça o que ele quiser, eu não posso exigir. É como se eu passasse uma procuração para o outro, que ele pode fazer
tomar todas as decisões por mim. E depois, para eu pegar isso de volta, é difícil. Né? O mais valioso tesouro que possuímos é a dignidade pessoal. Não é lícito sacrificá-la por nada ou por ninguém. Quando autorizamos os outros a determinar o quanto valemos, uma sensação de vazio nos toma conta da alma. Gente, isso é muito sério. A gente conversa com famílias, com mulheres, em pleno sofrimento. E eu não posso falar com ela, né? Ah, vai embora, faça isso, faça aquilo. E a gente tem que virar e falar igual Jesus falava para todo mundo. O que queres que eu te faça? Uma vez chegou uma mulher, ela estava um pouco alcoolizada, e as pessoas tentaram conversar com ela e por fim me chamaram. E queria muita coisa, queria aplicar um passe, queria isso, queria aquilo. As meninas estavam um pouco agitadas, vendo o sofrimento da mulher, estavam chorando muito. Falei, gente, calma, tirei a maioria das pessoas, deixei só uma comigo. Falei, perguntei o nome dela, ela falou, e eu falei, eu quero que você fale para mim o seguinte: o que você quer que a nossa casa faça por você? Porque aqui nós podemos te oferecer isso, isso e isso. O que você precisa? Eu quero que você melhore o meu marido. Eu falei, isso eu não consigo fazer. Ele nem está aqui. Mas eu quero isso. Aí falou que ele abusava dela, né? Sofria agressões e tudo. Eu falei, isso eu não posso fazer. Eu posso te caminhar para algum lugar, se você quiser, e eles vão te dar orientações sobre o abuso, né? Sobre a violência da mulher. Então nós orientamos, passamos o lugar para ela ir. Mas não era isso que ela queria. Ela queria que ele mudasse. Ele não queria mudar. Então eu não quero que o outro, eu tenho que saber o que é melhor para mim. Aí as pessoas falam assim, mas você é fria? Não, e o meu coração enche de compaixão. Mas a nossa vida tem limite até onde a gente pode ir. É por isso que Jesus perguntava, o que queres que eu te faça? Porque se eu não quiser o melhor para mim, eu não vou ter. Porque tem uma coisa que se chama livre-arbítrio. São as minhas escolhas. E às vezes nós estamos passando dificuldades, na maioria das vezes nós estamos num planeta de provas e expiações, às vezes pode ser uma prova, mas na maioria das vezes, né? Se está muito difícil, às vezes a gente está espiando mesmo. Mas nós temos que ter resignação. O que é resignação? Resignação. Eu fiz tudo para melhorar a situação? Fiz tudo que estava ao meu alcance? Fiz. Não consegui. Então eu fiz a minha parte. Agora é com Deus. Que seja feita a vontade de Deus e Ele sabe o que é melhor para mim. É fácil, gente? Não é. Porque nós ainda pensamos como matéria. Nós não pensamos como espíritos imortais. Nós estamos pensando na felicidade aqui na Terra. Então eu preciso me respeitar. Respeitar os meus limites, as minhas dificuldades, mas isso não me torna preguiçosa. Eu falo assim, eu tenho um limite, né? Eu só faço até aqui. Até porque lá no Livro dos Espíritos, quando você vai fazer o bem, e o bem necessariamente não precisa nem de esforço físico, né? Mas o bem nós temos que fazer no limite das nossas forças. Ele nem falou para a gente exceder, né, as forças. Os Espíritos falam que eu tenho que fazer no limite das minhas forças. Mas o primeiro bem que eu tenho que fazer é para mim.
me orientar para saber onde que eu vou, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. Mas o que faz mais diferença é o que eu vou pensar e o que eu vou falar. Porque o que eu falo está vindo direto do meu coração. A gente está chegando no final e ele fala com a gente que o autodesrespeito é um grande desserviço a nós mesmos. Quando ele se instala em nossa casa mental, passamos a não mais prestar atenção aos avisos e intuições que brotam espontaneamente do reino anterior, do reino interior. Então, a gente que tem experiência com algumas pessoas muito submissas, elas são infelizes. Quando elas têm medo ou, desde sempre, colocaram na mão do outro a responsabilidade, as decisões, a gente vê o tempo todo que ela não fez isso porque ela confia na outra pessoa. Ela fez isso obrigada ou porque ela não tem força o suficiente para resistir, mas são pessoas extremamente infelizes. A gente fala, coitada, sofreu tanto, mas ela tem a sua parcela de responsabilidade, sim. Porque ela abriu mão do seu livre-arbítrio. Se ela quisesse ter uma vida resignada, ela não poderia blasfemar, xingar o tempo todo, reclamar o tempo todo que a outra pessoa está tratando mal, utilizando mal, desse direito que ela passou para ele, maltratando. Então nós precisamos estar atentos que essa responsabilidade é nossa. Ele fala, as vozes de inspiração divina são sempre ideias claras, providas de simples e simplicidade, que a vida providencial murmura no meio de nossas vidas. E a gente vem recebendo, algumas intuições, a gente sempre recebe algumas intuições. E o medo nos paralisa, o medo da opinião do outro. Então nós ficamos vivendo em função do que o outro vai pensar, do que o outro vai achar. A gente vê muitas pessoas mais velhas que vieram do interior, que o tempo todo, às vezes os filhos já têm 50, 60 anos, e a mãe corrige o filho o tempo todo, com medo de o que alguém vai pensar. Então a pessoa não pode falar nada. A mãe corrige. O tempo todo ali em cima, preocupado com o que o outro vai pensar. É muito triste. A pessoa não vive, Aí ele fala que somente optando pelo autorrespeito é que conseguiremos o respeito alheio. Eu só recebo aquilo que eu dou. Eu tenho que demonstrar para as outras pessoas o que eu quero para mim. A pessoa, através das minhas atitudes, da minha fala, a pessoa já sabe que ela tem um limite entre mim e ela. Não tem aquelas pessoas que elas já colocam uma barreira? Tem outras que alguém vai, até bate na cabeça, não é? Tem outras pessoas que falam, opa, comigo não gosto. Então nós vamos colocando limites ou não. E a gente começa a perceber isso desde criança, Adolescência, a gente vai percebendo aquelas pessoas que têm mais essa facilidade de deixar ser conduzida. É por isso que é tão importante os pais ficarem vigilantes e procurar educar, ajudar os filhos mesmo. Encontraremos nos outros a mesma dignidade que damos a nós mesmos. Então, as pessoas não me tratam com dignidade. Eu me trato com dignidade. Eu me trato com respeito. Então, sempre
Ele nos convida aqui sempre quando eu me sinto maltratada e a pessoa não tem consideração comigo, eu tenho comigo. Eu lhe trato bem, eu imponho esse respeito, mas o impor o respeito não é com agressividade. É um posicionamento, é dizer claramente, disso eu não gosto, disso eu gosto, isso eu quero, isso eu não quero. É a gente impor limites, mas sempre utilizando a caridade. Sempre utilizando a caridade como entendia Jesus. Quer uma pessoa melhor que Jesus? Ele é o melhor ser que já habitou a terra. E ele não passava a mão na cabeça de ninguém. Ele era firme e ele falava o que tinha que falar, mesmo sabendo que ele ia morrer de uma forma tão cruel. Então, meus irmãos, esse é um convite para o nosso irmão Hamed, através da mediunidade do Francisco, do Espírito Santo Neto, que traz para a gente fazer essa reflexão, de trabalhar os nossos potenciais. Esses potenciais latentes que nós temos dentro de nós. Nós somos seres, nós somos espíritos perfectíveis. E para isso nós temos que trabalhar todas as nossas deficiências, nossas dificuldades. Assim como a gente tem que aprender um bom português, ou qualquer língua, né? Aliás, nós vamos ter que aprender a língua universal. Nós temos que aprender a matemática. Aliás, para aprender matemática eu tenho que saber português, porque eu tenho que saber interpretação de texto, porque senão eu não desenvolvo um problema. Eu não consigo resolver uma equação, eu não consigo entender. Então, tudo nós temos que desenvolver os nossos potenciais intelectuais para a gente também, para que nós nos tornemos co-criadores. Mas para isso, vamos lembrar de Emmanuel, fazer a mudança necessária, as transformações que inicia mudando os nossos pensamentos, pensando bem, sentindo bem, falando sobre o bem e agindo no bem. Esse é o melhor caminho. Eu agradeço a todos vocês pela oportunidade, que Jesus abençoe a todos e que a gente possa pôr em prática. Toda vez que a gente faz um estudo, pelo menos um pouquinho. Boa noite. Nós até agradecemos a nossa irmã pela palestra, né? Transformamos aí do outro lado, né? Essa questão que ela coloca para nós. Vamos trabalhar isso em nossas mentes, né? Vamos trabalhar isso. Convida a nossa irmã Cláudia com alguns avisos. Boa noite de novo. Eu gosto sempre de estar lembrando aqui, né, que as nossas palestras são os domingos, às 18 horas, segunda e quinta às 20. Durante a palestra acontece o acolhimento fraterno. Quem quiser passar no acolhimento tem que falar, né, na recepção, que quer passar no acolhimento. Quem já avançou no acolhimento e pediu uma orientação, tem que procurar com a gente também ali na recepção, se já está disponível. A gente tem 2 projetos na casa, um de arrecadação de lacres de latinha de alumínio e o outro de tampinhas plásticas. Vocês vão juntando aí, quando tiver certa quantidade, traz pra gente. Aproveitando para agradecer a quantidade que a colega ali trouxe pra gente hoje. A campanha do Quilo acontece todos os sábados, de 8h45 até mais ou menos meio-dia. Quem quiser auxiliar na coleta é só comparecer uns minutinhos antes. Quem não puder comparecer, mesmo assim quiser contribuir, trazer um quilo de alimento e deixar no carrinho ou aqui na recepção com a gente. As doações também são feitas através do Pix, tá? Quem quiser ajudar a gente através da doação do quilo de alimento no Pix. A gente tem diversas atividades na casa, todas elas estão no jornalzinho. E hoje estou querendo chamar a atenção aqui, que nas segundas-feiras, 14 horas, de 14 às 17, a gente tem o artesanato, o corte e costura.
E a gente conseguiu agora uma pessoa que vai dar o artesanato, só que precisa de pessoas para vir e aprender a fazer o artesanato. Então, se vocês conhecerem alguém aí que tiver com tempo ocioso, vem aí para poder praticar aprender uma técnica, né, que pode ser até revendida depois. Quem trouxe água frutificada, não esquecer de pegar ela ali. E terça-feira, primeira terça-feira de agosto, a gente vai começar com algumas atividades na casa. A casa não abre terça-feira, mas vai abrir de 18, desculpa, a partir de 18 e 15, que vai ter um estudo e vai ter também acolhimento fraterno, reiki e passe. Não vai ter palestra, mas a gente vai estar aberto aí para algumas atividades. Convidamos vocês também a participar com a gente a partir da próxima terça-feira. E é só isso. Obrigada. Nós agradecemos a nossa irmã pelos avisos. Nós vamos distribuir a água fluidificada, né? Em seguida, as pessoas que quiserem tomar o passe, após o término da nossa reunião, por favor, dirijam-se aqui ao corredor, né? Serão chamados para o passe. Oração de agradecimento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por tudo o que tens feito em nossas vidas, pela alegria de viver, por nossas famílias, pelos nossos amigos, pelo ar que respiramos, pelos dons que nos destes, pelos relacionamentos que possibilitam que nós cresçamos a cada dia. Obrigado, Pai, pelas oportunidades que nos tem dado de testemunhar o amor com que amas a nós e a todas as pessoas. Obrigado, Pai, por teu perdão e por dar-nos uma vida plena e abundante. Senhor, a Ti que és Criador de tudo que somos e do que possuímos, dedicamos nossa vida clamando para que vejamos e façamos a Tua vontade e que nossas obras honrem e glorifiquem o Teu nome, que assim seja. Meus irmãos, um ótimo retorno aos seus lares, a proteção da espiritualidade da casa, que tenhamos uma semana de bastante trabalho, né? Da prática do bem, da prática da caridade, um exercício da humildade, né? Que a gente possa, no final dessa semana, como disse a nossa irmã, citando Santo Agostinho, né? O que nós melhoramos durante a semana? O que nós fizemos no nosso balanço positivo, né? É assim que a gente vai crescendo e buscando a nossa elevação espiritual. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Que Jesus e a espiritualidade amiga levem você aos seus lares em paz e segurança. Que assim seja.